Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos mais uma vez aqui com vocês, compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé e aprender mais de Deus. O versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, versículo 13, que diz assim, que aflição os espera, mestre das leis e fariseus hipócritas, fecham a porta no reino dos céus e na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entram. Glória a Deus, irmãos. O capítulo 23 eu já ministrei ele algumas vezes e não é comum você ver as pessoas ministrando sobre eles na igreja, porque normalmente é associado justamente a pastores, líderes e na verdade não se trata disso, se trata de pessoas que têm conhecimento da verdade, pessoas que deveriam sim ajudar as outras, e é justamente o que esse versículo está falando. Foi justamente esse discurso de Jesus que acabou de levar ele para a cruz, porque ali os fariseus decidiram que o matariam. Bom, e não se mata, irmão, alguém que nós tratamos como bom, se trata alguém que é uma ameaça. Jesus era uma ameaça, e aquele homem era tão cheio do Espírito Santo que as pessoas pensavam, ou nós nos tornamos igual a ele ou nós matamos ele. Optaram pela segunda, e pensando nisso eu quero fazer as aplicações pertinentes aqui. Eu aprendo algumas coisas. Primeiro fala assim, que aflição os espera. E muitas vezes nós não percebemos isso, irmãos, mas todas as vezes que nós negamos a Cristo, todas as vezes que nós não agimos com propósito, todas as vezes que nós não servimos a Deus, uma aflição está logo ali na frente, a aflição espera. E por isso muitas pessoas continuam pecando, por isso muitas pessoas continuam na sua velha maneira de agir, na sua maneira de se comportar, mas há uma aflição que espera e nós precisamos aprender sobre isso se não quisermos viver aflições doloridas, sem propósito e que vão contra Deus. Essa é uma aflição provocada pelo próprio Deus. Há aflição também que eu sei daqueles que são perseguidos por causa da palavra, irmãos, mas essa Deus sustenta com paz e força, e nós passamos de maneira mais leve. Isso nós podemos falar, quem serve ao Senhor pode falar com toda certeza. Ele fala, mestres da lei e fariseus hipócritas. Ele está chamando de hipócritas por quê, irmão? Porque os mestres da lei, eles eram responsáveis por preservar a lei e sim, eram conhecedores da verdade. Hoje todos nós já conhecemos um pouco de Cristo, então todos nós temos um pouco de mestres da lei. E os fariseus eram aqueles que eram responsáveis para levar esse conhecimento, e nós temos uma responsabilidade de servir a Cristo. Todos nós que viemos a Cristo nos tornamos automaticamente fariseus, pessoas que levam a palavra, que têm uma função e que precisam exercer o seu chamado. E é disso que está falando, que a pessoa que não exerce o seu chamado justamente como deve exercer, se torna hipócrita. Devemos pensar nisso. Por quê? Olha o que eles faziam. Fecham a porta no reino dos céus na cara das pessoas. Muitas pessoas se sentiam justamente, irmãos, com dificuldade de ver porque, entre aspas, eles tinham um comportamento exemplar, entre aspas, eles se sentiam superiores justamente pela sua maneira de vestir, de falar e por causa do seu cargo. E as pessoas olhavam para eles e falavam, é impossível nós nos tornarmos como ele. E por ser impossível nos tornarmos como eles, será impossível nós termos algum tipo de comunhão com Deus. E por isso sentiam que aquele acesso, e a porta fala justamente disso, de acesso, não eram para eles. E Jesus é a porta, irmãos. Todos nós temos o acesso, todos nós podemos entrar desde que estejamos dispostos a passar pelo arrependimento, pelo processo de purificação e receber o dom de Deus, que é a dádiva do Espírito Santo. Então nós jamais, irmãos, podemos nos sentir superiores, assim, fechando a porta, fechando o acesso. Por quê, irmãos? Porque de fato não somos. Todos nós somos pecadores e todos nós temos esse direito, desde que passemos pelo arrependimento e pelo batismo. O batismo é o mergulho, ou seja, a imersão na superioridade de Cristo, de fé em fé e de glória em glória, nos tornando justamente cada vez mais parecidos com Ele. Ele fala, vocês mesmos não entram
e não permitem que outros entrem. Olha, vocês percebem, irmãos, que aqui Jesus relaciona justamente a atitude deles de não deixar as pessoas entrar, porque eles não entram. Por quê? Porque eles eram incapazes de reconhecer as suas fraquezas, eles eram incapazes de se arrepender, eram incapazes de olhar para Jesus Cristo, eram incapazes de observar a si mesmo. Então, como eles não olhavam, como eles não se enxergavam, como eles se sentiam melhores, eles não entravam, e aí não deixavam as pessoas entrar. Por esse motivo eles não entravam, porque normalmente, meu irmão, eu vou falar algo aqui que é até meio pesado. Quem não quer melhoria, quer trazer as pessoas para baixo. É uma pessoa que fala mal, é uma pessoa que sempre reclama de tudo, ela sempre está nessa situação e ainda, além de tudo, quer comandar. E normalmente o comando dela vem por medo, pela rigorosidade, sabe, pela forma de agir. Eu sou seu pai, sou sua mãe, eu sou seu pastor, você tem que me obedecer. E não é por aí não, irmão. Não é por aí. Importa nos obedecer mais a Deus do que a homens. E eu falo isso com todo o coração, porque até isso Cristo nos traz liberdade. Não estou dizendo que não devemos respeitar as autoridades. Jamais, irmãos. Deve respeitar sim. Só não devemos segui-las, porque senão nós mesmos poderemos fechar uma porta que está aberta diante de nós, que chama Jesus Cristo. A respeito disso, quero terminar com um versículo para meditação, porque os próprios discípulos faziam isso. Perceba, Mateus capítulo 19, versículo 13, para ficar para meditação. Depois trouxeram as crianças a Jesus, para que lhes impusesse a mão e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam, não deixavam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E as crianças aqui são justamente aqueles que acabaram de nascer de novo, que estão com dificuldade e que precisam do leite espiritual para crescer. Vamos meditar nisso e vamos orar por isso, para que nós jamais venhamos a ser uma pedra de tropeço para aqueles que querem acessar o Mestre. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, ó Pai, que estão aí no processo, e aqueles, Pai, que têm agido com legalismo, ó Deus, aqueles que têm se sentido superiores, aqueles que creem que por cumprir a lei, que são justos e que têm atitudes boas, merecem o Teu favor. Pai, nós sabemos que o Teu favor, ele sempre será gratuito e imerecido. Então nós não queremos, Pai, ter comportamentos que desagradam ao Senhor como esses, de arrogância, de vaidade, de extrema soberba, de pensarmos que somos superiores aos outros. Mostra-nos, Pai, o nosso tamanho certo. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, entrará no reino somente aqueles que são como criancinhas, semelhante a eles. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.